Boa tarde, bem-vinda à Conversa Selvagem, esse ciclo de lives que eu vou realizar junto da Débora Almeida, que é minha parceira nas imersões vivenciais com contos do livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje nós vamos conversar sobre o conto Patinho Feio. Então eu vou convidar a Débora a entrar aqui na live. Pronto. E vou colocar o nome aqui, live, conto Patinho Feio, para quem chegar já sabe hoje qual o conto que nós vamos conversar. Ai, que maravilha! Bem-vinda, Gleice, bem-vinda, Olga, bem-vinda, Cabana do Nilo. Estamos aqui aguardando a entrada da Débora. Pronto, conseguimos, maravilha, maravilha. Bem-vinda, Thaís. Que maravilha. Vamos aqui formar uma grande roda, essa roda para a gente se expandir, tendo como linha esse livro aqui de força, de poder, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos. Bem-vinda, amiga. Olá, eu sou estreante nessa conversa digital, né, Dani? Mas estou tão feliz de estrear com você. E eu mais ainda. Olha, alguém disse que coragem tem menos a ver com confiança e tem mais a ver com atrevimento. Então, eu adoro que nós somos duas atrevidas. E cada dia mais a gente está encontrando a nossa turma de atrevidas. É isso que importa. Olha, eu estou aqui tentando me organizar ainda com a câmera, mas acho que agora foi. Agora foi, muito bom. Então, hoje nós vamos, na sexta-feira, à tarde, às 2h30, às 2h do Brasil, a gente vai ter a imersão vivencial do conto Patinho Feio. Esse grupo lotou, olha que maravilha, mas a gente está olhando assim com carinho. Provavelmente a gente vai abrir um grupo à noite e se alguém tiver interesse, escreva para nós. Então, a gente sentiu que era hora da gente ampliar a nossa roda, porque na imersão a gente vivencia o conto através da biodança e do soul collagem. E a gente queria compartilhar a nossa visão, né? Quais são as imagens, os temas que repercutiram em nós. E, Dani, foi muito interessante que a ideia da live surgiu na preparação, né? A gente viu que quando a gente preparava, a gente tinha uma conversa tão gostosa e era uma conversa tão fluida sobre a troca de percepções sobre o capítulo, né? E acho que é um pouco essa atmosfera que a gente quer trazer para cá, para essa roda. Isso mesmo. Nesse espaço de abundância, né? De abrir e ampliar a nossa visão. E esse conto é um conto tradicional que eu acredito que todo mundo, em algum momento da vida, na infância, entrou em contato com essa história do Patinho Feio. E ele é um conto, a Clarice, ela conta cheia de detalhes, é um conto cheio de minúcias, e a Débora, ela vai nos presentear com uma versão resumida do conto, e depois a gente vai abrir para conversar. Nessa coisa do atrevimento e da falta de pretensão, né? Mas a versão que a Clarissa traz é uma versão muito, muito bonita. Então, a gente encoraja que você vá lá ouvir os áudios completos ou ler o conto como um todo, mas eu fiz aqui um resuminho de 5 minutos, né? E é muito lindo que a Clarissa ela já ambienta o conto
trazendo para a gente a força das estações, né? O conto começa nos localizando que era a época da colheita, então era um outono, e lá para os lados do rio, uma pata chocava uma ninhada de ovos. Estava tudo indo bem com aquela mãe, como deveria ser, e um a um os ovos foram rachando. Restava, porém, um ovo grande, um ovo enorme, que ficou ali parado, feito uma pedra. A mãe foi dissuadida por vários outros seres ali do quintal para largar aquele ovo para lá. Mas ela falou, bom, já que eu estou aqui há tanto tempo esperando, o que custa esperar mais um pouquinho, né? Não vai fazer mal nenhum. E aí, afinal, o ovo grande começou a estremecer e a rolar. E acabou quebrando. Mas dele saiu uma criatura grande e desajeitada. Sua pele era marcada por veias sinuosas, azuis e vermelhas, seus pés eram de um roxo claro, os olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço, mas ela não pôde se conter. O bicho era feio mesmo. Contudo, quando o patinho feio entrou na água acompanhando seus irmãos, a mãe olhou e viu que ele nadava muito bem e falou, não, é da minha turma, esse filho é meu, tem tudo meu, né? Aquela desenvoltura para nadar só podia ser da família dela. Ele ia olhando bem, pelo ângulo certo, até que ele era até bonito, né? Aos olhos daquela mãe. E assim, ela foi lá e apresentou para as outras criaturas do quintal da fazenda. Mas não faltou quem desdenhasse da aparência do pobre animal. A mãe defendia o seu filhote. Os outros, no entanto, faziam tudo o que podiam para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam e gritavam com ele. E à medida que o tempo passava, a situação só piorava. Ele se escondia, se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar. O patinho era a mais infeliz das criaturas. Com o tempo, até a mãe cansou daquilo e desabafou. Eu queria que você fosse embora. O patinho, ouvindo aquilo ali, resolveu fugir da situação. Esse bichinho seguiu uma jornada e tanto. Entre pântanos e casas, foi perseguido por caçadores, gatos, galinhas, de tudo um pouco. Num dado momento, em que ele nadava em paz, e quando o tempo já ia ficando um pouco mais frio, ele, por acaso, entrou nadando num laguinho e avistou as mais lindas aves que já tinha enxergado. Elas voavam lindas lá no céu e gritaram para cumprimentá-lo. Ouvir as suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta com uma voz que surpreendeu ele, que ele nem mesmo sabia que ele tinha. Ele girou na água, entortando o seu pescoço para observar aquelas aves que foram embora e desapareceram no céu. Ele nunca havia se sentido mais desolado. Ele mergulhou até o fundo do lago, aí ali se aninhou, trêmulo. Ele estava fora de si, por sentir um amor desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos. Um amor que ele nem conseguia entender. Nessa época, um vento mais frio começou a soprar, e a neve caiu sobre o gelo. Um dia de manhã, o patinho se descobriu preso no gelo. E foi aí que ele sentiu, vou morrer. Ficou ali preso naquele gelo, mas felizmente um lavrador passou por ali, libertou o patinho e levou ele para casa, onde a situação de perseguições se repetiu. O patinho mais uma vez escapou, mas dessa vez caiu quase morto na neve. Mas ali, quase morto, ele se forçou a prosseguir, até chegar a mais um lago, a mais uma casa, a outro lago, a outra casa. E o inverno inteiro transcorreu dessa forma, alternando entre a vida e a morte. Finalmente, a brisa suave da primavera voltou. E nesse tempo, como eram grandes e fortes as asas daquele pássaro, essas asas o levaram bem alto para cima da terra. E lá do alto, ele avistou no lago as mesmas criaturas maravilhosas que ele havia visto no outono.
aquelas que lhe haviam causado um aperto tão forte no coração. Ele imediatamente sentiu um impulso de se unir a elas, mas estava tão inseguro. E se aquelas batessem nele também? Se encheu de coragem e desceu plainando e pousou no lago, com o coração batendo forte. Nesse momento, ele se viu pela primeira vez refletido na imagem da água e ele teve uma surpresa. Ele reparou na sua plumagem branca como a neve, nos seus olhos escuros e se percebeu bonito. A princípio, ele não se reconheceu, porque ele era exatamente igualzinho àqueles belos estranhos. Igual àqueles que ele tinha admirado de longe. Ele era um deles. Ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez, sua própria família se aproximava dele, tocando com cuidado e carinho com as pontas das asas. Eles lhe limparam as penas com seus bicos e nadaram muito ao seu redor para cumprimentá-lo. E juntos eles dançaram pelo lago. E assim o fluxo da primavera seguiu, com mais uma mãe pata chocando seus ovos junto do rio. Que lindo, que lindo. Obrigada, Débora. Essa história é tão tocante. Essa história é um alento para gente diferente, né? A gente pensar que gente diferente pode encontrar a sua própria turma. Que o Patinho não era feio, ele só era diferente. Só isso. E a versão que a Clarissa traz, né, é uma versão tão recheada de detalhes, né, tão ricamente adornada, que ela faz esse convite para a gente mergulhar nesse arquétipo do órfão, né, que é o que o Hans Andersen queria. Ele trabalha muito com esse arquétipo, né, esse órfão que não é necessariamente o órfão de pai e mãe, mas essa pessoa que está diferente da sua turma, né? Então é um convite belíssimo desse capítulo 6, né? Que a Clarissa traz para a gente. E a Clarissa fala que ele é uma referência, uma história perfeita e similar à Mulher Selvagem, né? E eu fico pensando assim que muitas meninas, né, se sentiram em algum momento diferente do seu entorno e podem ter tido uma experiência muito parecida com o Patinho Feio. Eu quero aqui compartilhar que eu, quando era criança, eu ouvia essa história e chorava. Era uma piada na minha casa. Eu tinha um vinil, estou aqui falando da minha idade, eu tinha um vinil azul, eu colocava e chorava. Obviamente, a minha criança estava muito identificada com aquela sensação de exílio, né? Naquele momento, eu estava identificado com o arquétipo do sobrevivente, né? Aquele que sofre muito. Só na maturidade e com esse livro que eu me dei conta que esse conto ele fala da persistência de alguém que não desanimou, né? Prosseguiu, não ficou ali preso na vítima, mas seguiu, confiando que em algum momento ia achar a própria turma. Pois é, ele a história captura a gente na questão da rejeição, né? Do exílio, da rejeição. E é muito interessante isso, porque é muito difícil a gente sair, né, desse lugar da rejeição para a persistência. Realmente, eu acho que a gente só se desidentifica graças ao que a Clarissa vai trazendo, porque ela realmente vai trazer luz à persistência e à importância do movimento. Então, a hora que o Patinho está lá, quase morto, ele reúne suas forças e ele segue de novo. Né? E ele segue de novo e não fica tudo lindo, ele continua lagos e casas e lagos e casas e a história vai se repetindo até ele chegar a encontrar a sua turma. Então é uma persistência que foi longa, né? Não é uma coisinha curta.
E a Clarissa também, na parte dos comentários, ela faz toda uma discussão sobre a mãe, a relação com a mãe. Como a relação com a mãe é caminho para a estruturação do nosso feminino. Porque a mãe tem esse papel da função materna, de cuidado, de nutrição. Mas para as mulheres, a mãe também é um espelho. Ela espelha o feminino. Então, essa relação, ela repercute nessa construção do feminino e desse arquétipo, dessa imagem que a gente constrói em nós, que é da mãe interna. E aí a Clarissa fala, ela vai, eu vou fazer breves comentários porque eu acho que é bem profundo, é importante a gente salientar, mas ela fala, né, da mãe ambivalente, que é a mãe que fica entre a proteção do filho e o medo da cultura. E quando ela fala filho, não é apenas o filho físico, né? A gente pode extrapolar todas as isso. criações, né? Todas as nossas criações, claro. Não é uma história para a gente falar da nossa mãe interna, mãe dos filhos, mas a forma com que a gente se relaciona com as nossas criações, né? Isso. E aí ela coloca assim, que um sinal de quando essa mãe ambivalente está muito dentro da gente é quando a gente desiste facilmente, cede facilmente. A gente não tem medo de firmar a posição, medo de exigir respeito. Então, essa é uma forma que identifica que essa mãe ambivalente está em nós. E ela coloca que a saída... Sim, Débora. Então, é essa força, essa pressão da cultura, da comunidade, né? Então, quando você não tem muita firmeza na sua convicção, né? Então, você se deixa abalar, você está vivendo aquele momento em que a opinião alheia, a força da cultura te questiona se você está certa mesmo. Então, ela traz esse lugar da mãe ambivalente, porque é aquela mãe que ela está fraquejando na sua própria identidade, nas suas convicções, né? E aí ela coloca que uma saída, quando a gente se percebe com a mãe ambivalente, é a gente desenvolver algo que ela até chama assim, de qualidades ferozes, que são qualidades que são bastante aceitas por os homens e que às vezes são proibidas pelas mulheres. Então é a firmeza, a nossa capacidade de dar limite, de lutar e proteger os nossos filhos, projetos. E aí depois a Clarissa fala também da mãe prostrada, né? Eu acho que é essa palavra, não sei se é a mãe prostrada, que é aquela que é a mãe do patinho feio, né? Que é aquela que desiste do embate, né? Que em algum momento fala, olha, eu desisti. E essa mãe, ela pode desistir porque ela é muito narcisista, né? E ela só olha para ela não quer o fardo de ter aquele filho que é diferente. Ou se não, ela pode também estar desprovida de ferramentas para lidar com a ameaça, né? E aí ela fala assim, se a gente percebe se a gente percebe que a gente não tem muita certeza do nosso próprio valor, é porque tem uma mãe prostrada aí, né? Eu acho que assim, sempre vai ter a oscilação desses momentos, né, Dani? Não dá pra gente falar, eu sou assim, né? Eu estou assim. Esses momentos, eles vão se alternando, né? E é importante a gente perceber essa oscilação que vai acontecendo dentro de nós, né? Mas é essa busca de afirmar a sua verdade, os seus valores, né? E proteger. Eu acho que essa imagem da mãe que realmente vai proteger a sua criação, né? A sua criança, Isso. O seu projeto, né? A sua iniciativa. E aí ela coloca que quando a gente se dá conta que está meio prostrada, que está assim paralisada, qual que é o caminho, a saída é dar um passo, porque é construir essa coragem, esse atrevimento se movendo e não ficar lá paralisada e parada. Ela coloca também essa mãe sem mãe,
né? Que a mãe imatura, que não tem contato com seu instinto, né? Que não desenvolveu a maturidade. E ela aí, diz nesse que a lugar, gente sempre começa assim, né? Essa mãe imatura sempre vai existir em algum momento de algum projeto. Ai, estou numa caminhada enorme. Eu estou trazendo sempre essa relação, né? Que pode ser com o filho ou com o projeto, porque tem, né, mulheres que nos escutam e que não têm filhos propriamente. Mas vai ter esse momento de você se perder um pouco, né? Isso volta, isso é e cíclico, né? isso é cíclico, porque a gente também está sempre gerando novos filhos, né? Novas iniciativas, novas criações. E E aí ela bate aquela coloca, insegurança e a força das mulheres sábias ao redor dessa mãe. Isso é a imagem tão linda dessa aldeia das mulheres sábias, né? é muito lindo, né? Ela fala dessa nutrição de mulher para mulheres, fala nesse papel da madrinha, né? A madrinha, que essa madrinha, essa figura, ela até coloca isso que eu acho lindo, né? Na época da deusa, a madrinha era aquela que apoiava a mulher no cuidado com os filhos. Depois, no desenvolvimento da nossa cultura, né, a madrinha virou aquela guardiã da religião. Mas não é isso, a madrinha é muito mais. Ela alimenta a mulher física e emocionalmente, psiquicamente. Então, é realmente E é muito bonito que ela maravilhoso. fala que na relação com as filhas dela, ela já assume que ela não vai ser aquela mãe que vai dar conta de todas as necessidades maternas, né? Então, a importância da gente ter várias mães, né? E como que a gente vai encontrando mulheres nesse círculo que vão sendo essas mulheres sábias, que vão nos alimentando, nos nutrindo, nos cuidando, né? Eu acho muito bonita essa imagem e ela tem muito a ver com essas rodas que a gente tem criado com as imersões, né? Em que a gente se inspira e se guia também pela sabedoria que as outras mulheres vão compartilhando. A Isso potência mesmo. desses círculos. E é nesse espaço, né, que a gente fortalece a nossa mãe. Uma mãe forte tem uma prole forte. A Clarice até coloca isso. E que a gente tem essa missão, né, de procurar, de cuidar essa mãe selvagem. E essa mãe selvagem vai nos ajudar a ter firmeza e nos ajuda a cuidar da nossa mãe interna. Eu achei esse trecho muito, muito profundo, esse conceito da mãe selvagem, Dani, que eu acho que isso é muito bacana da gente explorar um pouco, né? Ela fala assim, né? A mulher estará abandonando sua própria natureza profunda, a que detém todo o conhecimento, todos os sacos de sementes, todas as agulhas de espinheiros para os remédios, todos os remédios para o trabalho, o descanso, para o amor e a esperança. Né? É esse lugar da cuidadora, né? Dessa mãe selvagem alinhada com a sua natureza mais profunda. Não por uma obrigação, mas porque isso está alinhado com esse saber inato, né? Eu achei isso bem, bem interessante também. É a mãe de todas as mães, né? E é aquela que cuida, né, da nossa mãe interna, da nossa alma, desse centro que todos nós temos. A Clarissa, ela até fala algo que eu já comentei, mas eu quero retornar, que ela fala que a gente tem que ter um cuidado muito forte para não permanecer nessa síndrome do patinho feio, de ficar também só buscando, batendo em porta errada, né? O que ela fala que é porta errada? Aqueles lugares onde a gente busca amor, mas que não vai ter amor. E aí, o que isso acontece? A gente vai é como se a gente fosse se traumatizando mais. Então, tem que tomar esse cuidado da gente não ficar a toda hora indo lá buscar amor onde não existe. Porque Ela isso nos fala que traumatiza, né? ela fala que a cura é a mulher conseguir examinar o seu próprio coração.
né? E ela ter as suas habilidades, os dons, as limitações também respeitosamente reconhecidos e aceitos. E isso a gente não faz em qualquer lugar. Pelo contrário, né? São raros os lugares. E a importância da gente saber onde a gente vai só tomar um sorvete e onde a gente vai se parar longamente para conversar, né? Então, ela traz isso como as mais companhias, né? Mas como a gente procura as nossas companhias nutridoras, né? Eu achei bem legal. Não, isso é bem profundo. Ela fala que tem o paliativo e tem a cura. A cura é esse local onde você fortalece a sua vida em vez de enfraquecer. Isso é muito, muito forte. E ela fala que essa nossa busca a gente busca, né, as mais companhias, ela vem desse desejo do ego de se integrar a qualquer custo, né? Então a gente tem isso dentro de nós, assim, esse impulso por fazer parte. E muitas vezes nesse impulso que vem do nosso ego, a gente, né, paga um preço muito alto só para se sentir parte. A turma me trata mal, mas eu tô parte daquela turma, então eu persisto ali sendo maltratada, né? Romper com isso não é fácil, não. Não é fácil, de forma alguma. Ela fala da você se tornar uma mulher simpática ao invés de uma mulher vital. Nossa, isso é muito forte, né? Uau! Muito, porque a gente já passou em algum momento, me lembra aquela adolescente, meu Deus, como a gente sofre disso na adolescência. Muito, muito. E ela, assim, é isso, nesse desejo assim, de se integrar a qualquer custo, a gente pode se torna uma mulher domesticada. A gente fica mansa, fica ansiosa para ser aquela pessoa boa o suficiente. E com isso, o que acontece? A gente corta o vínculo com a mulher selvagem. Então, esse é um preço que não é para se pagar. Né? Se adequar não é o caminho. E aí a gente volta para a história do Patinho, né? Que ele vai em busca dessa turma, né? Ele segue em busca dessa Aí ele encontra o gato estropiado, a galinha vesga, né? Ele fica querendo ser igual a ele. Uma outra questão que também o conto toca é a questão do congelamento, né? Então, a frieza, o distanciamento, são mecanismos de defesa, às vezes, para a gente sobreviver a um ambiente que não é propício. É a hora que ele mergulha no lago e ele fica ali, trêmulo, né? Ele se congela, ele quer parar de sentir, né? Ele quer parar de sentir. O congelamento é essa imagem que traz muito do eu quero parar de sentir, então eu me esfrio, né? Eu paro de sentir para poder me distanciar. E é uma hora em que a gente perpetua muitas feridas, né? Quando a gente realmente rompe a nossa conexão com os sentimentos. É uma forma de proteção, a gente quer se proteger daquela dor, mas a gente se distancia. E aí a saída que ela traz, né? Siga em frente, supere tudo com a luta. Em movimento você não se congela, por isso mexa-se, vai em frente. E ela fala, né, segue, e ele vai, de casa, de pântano, de lago, e ele segue. Então, nas imersões você traz muito essa história, né? Dá um passo, vai para frente, né? E aí tem um momento que eu acho incrível que a Clarissa fala assim, olha, se você tentou ser aceita e não conseguiu, talvez isso seja uma sorte. Isso significa que a sua alma está abrigada, ela está protegida. E ela coloca que isso vai criando uma tensão tão grande dentro de nós que vai nos levar para o nosso grupo, para a nossa turma. E por isso ela fala, persistência é a palavra do patinho feio, essa persistência. E aí, como você disse, o patinho ele vive, né, muitas confusões, congelamento, privação, tudo acontece com ele. Mas tem um momento que chega a primavera. E aqui ela
toca nesse conceito que ela fala, né, da vida, morte e vida, esses ciclos da natureza que estão continuamente, né, acontecendo. E eu entendo que quando ela fala chega a primavera, é que chega um ambiente propício para vicejar, né? E ela coloca assim, que pode ser que se a gente, no lugar, assim, internalizando o patinho feio em nós, pode ser que a gente chegue num ambiente que é um espaço propício, mas que no primeiro momento a gente não vai nem perceber. Porque a gente já se machucou tanto que a gente fica um pouquinho desconfiada. Mas devagarinho a gente observa que, na maioria das vezes, as pessoas são neutras em relação a mim, ou elas começam a fazer um elogio, a reconhecer a minha presença. E aí isso, é uma luz. Estou chegando ao lado da minha turma. Mas eu acho o ponto ali, até no reconto que eu fiz, eu trouxe isso com ênfase, porque, né, eles sinalizam, a tua turma te sinaliza que está te reconhecendo, mas é a hora em que você se reconhece. Essa é a virada, né? Ele se surpreende ao ver a sua imagem, ele nem imaginava, ele não tinha parado para se olhar, né? Então, é tão lindo a hora que ele se surpreende com a sua própria beleza refletida na água, né? Então é esse suspiro que, graças àquele ambiente um pouco mais amistoso, ele pode relaxar para se observar, para se reconectar com ele mesmo, né? É lindo, ele faz a travessia da autoestima, do alto valor, porque autoestima e alto valor não é algo que alguém dá para você, mas é você se reconhecer, se falar, essa sou eu, né? Ele já tinha asas fortes, ele tinha uma plumagem da cor da neve, olhos escuros e brilhantes, ele voava lindo e via a paisagem, e ele não conseguia perceber que ele já estava, né, um belo e magnífico cisne. Então, é muito significativo isso, né? Desse momento em que a gente perde a nossa conexão a esse ponto, né? De não reconhecer a si mesmo nos nossos valores. E aí a Clarissa fala que um sinal de se sentir um patinho feio é não saber receber um elogio. Ela coloca isso. Se você não sabe receber um elogio, se existe um incômodo e tem um patinho feio aí. E eu digo que eu estou num processo, né, de reabilitação, de aprender a receber elogios, a falar, ok, eu estou nessa reabilitação. E ela fala que esse é o caminho, né? Que a gente tem que aprender a sustentar. Num primeiro momento, você pode ouvir e tudo bem, você só sustenta. Depois você pode acolher um espaço no coração e falar, sim, ok, né? É verdade. Então, eu estou sempre em reabilitação e atenta para isso. Porque eu já me vi muitas vezes alguém falar, nossa, que legal, você está tão bonita. E eu começo a falar, nossa, mas meu cabelo está sujo, essa roupa é velha, chata. A primeira resposta é essa. É quase que educado você não aceitar o elogio. E ela fala que o elogio, ele é alimento para a nossa alma, ele alimenta a nossa estima, ele alimenta o nosso alto valor. É o momento em que os seus iguais, os seus tipos, porque a beleza está nos olhos, né, de quem vê. Então, é a forma com que a gente olha para o mundo. Então, a hora que eles descrevem, né, ela vai descrevendo ali o patinho, ele só era diferente, ele não era feio, ele só era diferente. Então, esse elogio, ele cria esse ambiente que é um convite para reconexão consigo mesma, né? E o que eu acho um caminho belíssimo de toda a trajetória, de toda a proposta arte terapêutica, né, Dani? Seja com conto,
seja com soul collage, seja com desenho, enfim, é quando a gente tira o olhar de nós mesmas e a gente mergulha e vive a história, e a partir daquele descolamento, a gente traz isso para a nossa vida, né? Então, eu acho que é isso que a gente quer propor nas imersões, por isso a gente tirou a conversa, né? A gente não quer tanta conversa lá, a conversa acontecer aqui na live, para que a gente viva a história pelo corpo e também ressignificando com as nossas imagens internas, fazendo colagens com essas nossas imagens internas e dialogando com elas, né? Então, e corporificando, né, as imagens, vivenciando com todo o nosso ser. Maravilhoso, querida. Acho que minha parceira, para a gente, né, inventar moda. Isso, sendo bem atrevida. Eu acho que é isso que a gente gostaria de falar, né? Queria colocar que sim, a gente vai deixar essa live salva, a gente vai encaminhar, inclusive, para todas as mulheres que estão fazendo a imersão com a gente. E a Thaís está falando que é tão emocionante esse conto. Esse conto, ele me toca profundamente. Eu hoje, uma mulher madura, às vezes eu releio esse conto e ele toca lá, né, num pedacinho muito, muito sensível meu. É muito emocionante mesmo. E é o convite, né? A Olga também está falando, nossa, eu quero tanto me aprofundar, que papo legal. E é isso mesmo, quando a gente sente esse chamado, tem que responder a ele, né? E ir se aprofundando, porque se está tocando é porque é um assunto sensível e arquetípico, né? E que a gente precisa mesmo se aprofundar sempre, né? Isso, Thaís, a gente vai continuar inventando moda juntas, porque é assim que a moda fica boa. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está aqui. E, como eu disse, a gente vai ter o grupo na sexta-feira e também vamos abrir um grupo, provavelmente no início de outubro, um grupo que vai acontecer à noite. Então, se alguém tiver interesse, é só entrar em contato com a gente. A gente está super grata, super feliz que a nossa moda, né, de unir a biodança com soul collage está sendo gratificante para as mulheres que estão embarcando. Então, nosso grupo de sexta-feira diurno está preenchido e teremos mais. Depois vem sapatinhos vermelhos, né, em novembro. Em outubro ainda, para sapatinhos vermelhos, e em novembro a gente vai ter pele de foca. É um percurso profundo. Bem profundo. Então, acho que é isso, né, Débora? Eu vou ler os 2 últimos parágrafos pequenininhos, porque eu acho que é uma forma da gente fechar. Então, olha, se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. Se você nunca foi chamado de nada disso, ainda é tempo. Põe em prática sua mulher selvagem. Ande-lhe, insista. O patinho como essa imagem da mulher selvagem que quer se expandir, né? E é por isso ela se mantém ali em movimento. Muito lindo. Vai ser maravilhoso sexta-feira. A gente corporificar e colocar imagens. Olha a mensagem aqui da Thaís. Olha algo significativo. A Thaís é a participante, vai estar com a gente. Olha, querida. E a Thaís, ela vai estar participando da vivência, da imersão, na véspera do casamento dela.
Bela despedida de solteira. É uma bela despedida de solteira de uma mulher selvagem. Então, Gratidão por escolher estar com a gente, Thaís. gratidão. Então é isso, queridas. Então, daqui mais ou menos uma vez por mês a gente volta com Conversas Selvagens. Então, um beijo e até a próxima. Até a próxima. Tchau.